A história do dilúvio é conhecida mundialmente. A chuva parou, as águas baixaram, a humanidade recebeu uma segunda chance. Nós imaginamos Noé como o herói da fé, o homem que ouviu a voz de Deus quando o mundo inteiro estava surdo. Mas o que aconteceu depois que a porta da arca se abriu? A Bíblia guarda um registro perturbador. Um evento que não envolveu chuva, nem animais, nem a fúria da natureza. Aconteceu no silêncio de uma tenda. Envolveu uma família, uma bebedeira, um ato de desrespeito e uma maldição que ecoaria por milênios. Porque, num momento de paz, uma tragédia familiar mudaria o destino das nações. Porque, ao acordar, Noé não amaldiçoou o filho que o desrespeitou, mas sim o neto. Prepare-se. Hoje vamos abrir as Escrituras em Gênesis 9 e investigar o segredo da maldição de Cam. Para entender o crime, precisamos entender a cena. Gênesis 9, versículo 20, nos diz que Noé, após o dilúvio, começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Este homem que suportou a pressão de um mundo inteiro, zombando dele enquanto construía a arca, agora baixou a guarda. Ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Pela primeira vez, a vulnerabilidade do patriarca é exposta. Ele, que enfrentou a fúria de Deus e salvou a humanidade, agora se mostrava humano, frágil e incapaz de se controlar. Lá fora estão seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Eles são os pais das novas nações da terra. Tudo parecia normal, até que Cam, o filho do meio, pai de Canaã, decide entrar na tenda. O que ele viu não foi apenas a nudez física de seu pai. Ele viu a fraqueza da autoridade, o descuido de quem sempre foi a figura de liderança. E é neste momento que o teste de caráter acontece. Não no meio da tempestade do dilúvio, mas no silêncio e na segurança do lar. Gênesis 9, 22 diz que Cam viu a nudez do pai e contou aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. O texto original em hebraico sugere que Cam contemplou a cena antes de sair. E pior, ele saiu e contou. Ele expôs a vergonha do pai, talvez até com zombaria, diante dos irmãos. O pecado não foi apenas o olhar, mas a atitude do coração. Ele quebrou a honra familiar, transformando a fraqueza de Noé em notícia. O contraste com Sem e Jafé é brutal e instrutivo. Eles pegaram uma capa, puseram sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai, recusando-se a olhar. Enquanto Cam expôs, eles protegeram. Enquanto Cam desonrou, eles restauraram a dignidade. Esse gesto simples mostra a diferença entre desrespeitar e preservar honra, entre propagar vergonha e preservar o legado da família. Noé desperta, o vinho passou, a consciência voltou. Ele sabe o que aconteceu, mas a sentença que ele pronuncia é surpreendente. Ele não amaldiçoa Cam, e sim Canaã, seu neto. Por quê? A maldição não recai sobre toda a descendência de Cam, mas especificamente sobre Canaã. Muitos comentaristas sugerem que Canaã talvez estivesse envolvido, ou que Noé, com visão profética, enxergou que a perversidade de Cam floresceria plenamente em Canaã. A maldição é, na verdade, uma profecia. Os descendentes de Canaã herdariam a falta de moral e o desrespeito sexual de Cam. Séculos depois, os cananeus seriam conhecidos por práticas imorais extremas e, eventualmente, subjugados pelos descendentes de Sem, o povo de Israel. O episódio estabelece um princípio espiritual fundamental: a lei da honra. Quem desonra seu pai, desonra a própria linhagem e colhe consequências. O texto enfatiza ainda o silêncio de Deus. Ele falou com Noé antes do dilúvio, falou ao sair da arca, mas aqui na tenda ele não intervém. A autoridade está nas mãos de Noé. Isso nos mostra que a responsabilidade humana é real. Palavras e ações moldam gerações. O desrespeito de Cam gerou uma cultura de desrespeito em Canaã. A reverência de Sem gerou uma cultura de temor a Deus, de onde viriam Abraão,
Isaque e Jacó. A história também mostra que os atos pequenos e privados podem ter impactos enormes. Um instante de fraqueza, um olhar mal intencionado, uma atitude que parece irrelevante. Tudo isso pode definir destinos. A narrativa ensina que nossos momentos de maior vitória podem ser seguidos por nossas maiores quedas. O que fazemos no escuro, quando achamos que ninguém está vendo, pode determinar o futuro dos nossos filhos. Noé falhou na vinha, Cam falhou na tenda. Mas Sem e Jafé nos ensinam que a honra e o amor verdadeiro cobrem multidão de pecados. Eles mostram que é possível restaurar, proteger e preservar a dignidade, mesmo diante da falha dos outros. A maldição de Canaã e a reverência de Sem criam lições opostas, que ecoam na história. E assim, a história da maldição de Cam nos lembra que nossos atos têm peso. A honra e o respeito não são apenas virtudes, são sementes que moldam o futuro. O que acontece dentro de uma família, mesmo no silêncio de uma tenda, pode ecoar por gerações inteiras. Este é apenas um dos mistérios das origens da humanidade registrados em Gênesis, mas há outros. Segredos guardados em genealogias antigas e profecias esquecidas, esperando para serem descobertos.